Tem algumas perguntas aqui, podem continuar enviando. Eu vou começar com uma pergunta que chegou para o Sorogata, que é a seguinte: poderia a academia ajudar a formatar projetos, planejar indicadores e métodos de implementação e avaliação, pensando aí nesse cenário da mobilização de recursos e dos próprios projetos, como os desenvolvidos pelos grupos de trabalho aqui do Fórum? Em geral, Ricardo, a gente entende que as metas, porque a gente tem, pensando lá no Dona Bídia, né? Quer dizer, a gente tem indicadores de processo e desfecho. O desfecho ele tem que ser pactuado com toda a sociedade, não só pela academia, porque ele tem que fazer sentido para todos. Então, assim, a academia pode propor alguns dos indicadores, mas ela tem que, a gente tem que, todos têm que enxergar valor, né? Então, o empresário tem que enxergar valor, o empregador, o cidadão tem que enxergar valor e a, e a academia também, né? E os stakeholders envolvidos. Então, na minha opinião, é, houve aí nos GTs uma pleiade de indicadores, né? E a gente sabe que a gente tem que ter KPIs, a gente tem que ter indicadores estratégicos para perseguir, senão a gente não consegue perseguir nenhum, né? Você tem 200, né? Eu acho que e esse é o desafio, porque cada silo, cada nicho coloca um, fica crazy. Então eu acho que a gente precisa buscar e o fórum tem feito esse papel de buscar indicadores integrados, sabe? Então assim, senão a gente fica no micro, na rotulagem, na taxação e aí a gente não consegue ver no final como é que a gente avançou na condição. Então, na minha opinião, a academia é um stakeholder, mas ele não pode ser o determinante para identificar qual é o valor, que indicador gera valor para a sociedade no enfrentamento da condição crônica. Muito bem colocado, obrigado, Alberto. E agora eu queria até compartilhar aqui na verdade, dois comentários bem interessantes. Um deles: todas as prioridades levantadas passam pela atenção primária à saúde do enfrentamento das DCNTs. Nesse sentido, precisamos defender o aumento da cobertura da APS no Brasil. Dados da PNS de 2019 mostram que a cobertura estimada é de 62,6%, ou seja, 131 milhões de pessoas aproximadamente. Há muito que avançarmos. Não tem o nome, mas um ótimo comentário de quem colocou aqui. Obrigado pela contribuição. E mais um: como como avançarmos no enfrentamento das DCNTs em um contexto de austeridade e de redução de capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde. Né? Uma pergunta se torna também uma pergunta aqui. Alguém gostaria de responder essa? Não está direcionada a ninguém? Por favor, Mauro. Eu acho que é uma boa pergunta, né? Primeiro, é importante que fique claro que nos 30 anos do SUS, né, o governo federal investiu 1,5% do PIB em saúde. Né? Tem que ficar claro que nós temos R$ 3,80 per capita, tá? Por habitante dia para cuidar de saúde, né? Desde o atendimento na atenção básica até um transplante de múltiplos órgãos. É menos que uma passagem de metrô, né? É o que se tem de recurso para cuidar de saúde. Então, nós precisamos cumprir o que está na legislação, né? No artigo 96, onde se fala que saúde é direito de todos, dever do Estado, mas garantido mediante duas políticas. Uma política econômica, né, que dê condições para que a gente melhore o financiamento do SUS, que é subfinanciado, e uma política social de qualidade. Né? A falta de um transporte coletivo de qualidade, por exemplo, está levando o cidadão acidentado para a porta de um pronto-socorro, de uma UPA, para usar órteses e próteses, e vai parar lá na Previdência Social, né, quando ele fica, quando o acidente é grave,
e ele fica com alguma doença que o leva ao afastamento. Então, tem uma série de questões que precisam ser vistas, né? E nós precisamos melhorar o financiamento do sistema, né? A cobertura ela é ainda na casa de 60%, ela está se mantendo nisso, embora tenha tido um aumento nos últimos 2 anos pelo novo formato de cobertura, de novo programa de atenção básica, nova proposta que nós aprovamos da Política Nacional de Atenção Básica. Mas concordo, temos muito a avançar ainda, mas é preciso que tenha um financiamento melhor. Os municípios brasileiros, o ano passado, sozinhos, colocaram 33 bilhões, além do que deveria em saúde, né, enquanto no nível federal se mantém o mesmo recurso em cima da emenda 95. Ô, Ricardo, posso fazer um comentário rápido? Por favor. Não, eu claro, concordo com o Mauro que o subfinanciamento do SUS é evidente, né, e necessário que isso seja corrigido, mas ele não é a única solução, né? O GBD mostrou que 40% dos determinantes de morte prematura e incapacidade é comportamental. Então, assim, tem que enfrentar os determinantes, tem que enfrentar a questão da moradia, da alimentação, a questão da poluição urbana, né? do acesso ao produtor local na questão dos alimentos. Então, a solução na questão, em termos das metas, não é só resolver a questão do subfinanciamento do SUS, porque é aquela coisa que eu coloquei o sistema de saúde, ele está 10%, 15% dos determinantes sociais. Então, ele é o conserto. Mas para a manutenção da saúde, são todos os determinantes sociais e, como os grupos mostraram, 40% é comportamental, que não passa pelo sistema de saúde. Então, é um arranjo muito mais amplo, né? Muito bem acrescentado. Muito bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para a Enilda, por favor, Enilda. Há possibilidade de parceria com o terceiro setor e sociedade civil para projetos PROAD? E se há, como que isso pode ser feito? Hoje, né, pela legislação do PROAD, né, o nosso recurso ele é para parceria com o Ministério da Saúde. Mas, por exemplo, nós aqui no HCOR, a gente tem o Laboratório de Implementação do Conhecimento em Saúde, onde a gente faz também projetos de implementação. Eu sou nutricionista de formação, a gente tem vários projetos na alimentação saudável e cardioprotetora, política informada por evidências, que a gente faz também, né, para a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, para apoiar o gestor, mas a gente também busca outros financiamentos, que não só esse, e que a gente busca parceiros. Por exemplo, nós tivemos um projeto que é o empreendedorismo do 60+, que nós conseguimos, né, captar recurso e que nós, né, trouxemos o Sebrae pagando, né, toda a expertise dele, porque falar em empreendedorismo a gente sabe quem fala bem no Brasil, então a gente tem essa possibilidade sim de parcerias, né, mas não via PROAD, assim, diretamente hoje, né, pelo menos a nossa experiência, porque em geral a gente faz, né, essa devolução dessa imunidade fiscal que nós temos para a melhoria do PROAD SUS, é o que antigamente os hospitais faziam, o que era mais confortável no seu quintal, no seu estado, né? Quando vem a legislação, ele faz a gente avançar nas necessidades que o SUS precisa, e isso nos traz desafios muito ricos e que, com certeza, a gente traz, né, a força de trabalho para o nosso grupo que acredita no SUS, que gosta do SUS, que acredita nessas parcerias de colaboração, né? Então, escutando todos falando aí, eu acho que é isso, a gente precisa trabalhar mais essa questão conceitual. Quando o professor Alberto ele fala da academia, é verdade, eu acho que a academia ela é pouco presente. Nós aqui nos nossos projetos, a gente sempre tem alguma parceria para mestrado e doutorado, porque como que a gente, por exemplo, esse trabalho mesmo da alimentação saudável e cardioprotetora, a gente pegou as diretrizes da diabetes, da hipertensão, sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares e transformamos isso em alimentos, tá? Mas as diretrizes funcionam,
A gente foi para mais de 17 estados fazer uma rede de nutricionistas do SUS. Esse manual ele é para a equipe multi, porque a gente sabe que não tem nutricionista para todo mundo, mas aí quando o professor coloca a questão de comportamento, então por que a gente não avança aí, né, na questão de reduzir a obesidade? A gente vai aí para um desafio de implementar a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, né, que a gente quer muito que aconteça, mas essa questão complexa, né, das doenças crônicas, que é muito rico aqui esse debate. Mas te respondendo, eu não sei para o futuro, mas atualmente a gente pode fazer outros tipos de parcerias, né, pensar em projetos colaborativos buscando dinheiro com parceiros assim importantes e sérios que querem combater, né, e trabalhar essa questão da doença crônica. Mas por enquanto é PROAD-SUS. Perfeito, Enilda, muito obrigado. Agora emendo para o Cauê, uma pergunta que chegou. O Cauê é a seguinte: qual será o papel das inovações para prioridades levantadas pelos grupos de trabalho, como promover o awareness e integrar níveis de atenção? Bom, eu acho que... Bom, obrigado pela pergunta aí, Ricardo. É, eu acho que quando a gente fala de inovação, cara, eu vou muito... Não sei, eu acho que a gente no Brasil também tem um entendimento, às vezes, meio... muita gente tem um entendimento meio errado, assim, desses termos de inovação e empreendedorismo. Acho que a gente acaba confundindo um pouco as coisas aqui no Brasil. Eu sou muito defensor dessa filosofia de que, cara, empreender nesse sentido é meio que quando a gente coloca... aí eu não sei, Ricardo, se você puder, talvez eu tenha entendido mal a pergunta também. Você pode repetir só essa parte final, porque eu tenho receio de eu estar respondendo outra coisa. Claro, sem Não sei se, problema. eu não sei se eu entendi muito bem o que ele perguntou. Tá bem, vamos lá. Então, ó, qual será o papel das inovações para prioridades levantadas pelos GTs? Como, na verdade, aí é um exemplo, né? Como promover awareness e integrar níveis de atenção. Então, é porque é exatamente isso. Quando a pessoa fala sobre qual o papel das inovações, eu estou entendendo que talvez estou entendendo que para a gente trabalhar com inovação, a gente precisaria trabalhar com desenvolvimento de novas tecnologias. Na minha visão, quando a gente fala de inovação aqui, não necessariamente a gente está dizendo sobre ter que criar um novo dispositivo, criar uma nova tecnologia. Muitas vezes inovação está no ponto mais simples ali, né? Quando eu falo de inovação, de empreendedorismo, eu vejo que muitas vezes a gente acaba confundindo justamente por isso. A ideia que a gente tem, às vezes, a gente tem a impressão de que para inovar precisa ter uma ideia mirabolante ali, tirar alguma coisa, criar uma nova tecnologia que não existe. E muitas vezes a inovação ela vem de processos simples, você consegue reduzir custos, diminuir o desperdício, são coisas que muitas vezes a gente consegue fazer com ferramentas que a gente já possui, não precisa desenvolver as coisas, uma nova tecnologia nesse sentido. Então, acho que o papel da inovação em tudo isso é basicamente como é que a gente tira tudo isso que foi discutido aqui do papel, sabe? Como é que a gente faz para converter isso num projeto de inovação? E aí, quando eu falo de inovação, de um projeto de inovação, não necessariamente precisa ser uma startup, que é o que eu trabalho, né, aqui no HackMed, é mais ou menos o que a gente faz nessa linha. A gente se considera aí uma pré-aceleradora de startups, digamos assim. A gente ajuda as pessoas a criar inovação na área da saúde, nessa visão de criar novos modelos de negócio. Mas eu acho que isso independe se você está falando do setor público, do setor privado. Eu acho que qualquer setor necessita dessa visão de inovação e não necessariamente de criação de novas tecnologias, mas simplesmente de você identificar um problema que já está aí há bastante tempo e tentar pensar como é que você pode construir de uma maneira mais simples do que já existe, uma maneira mais lógica, e aí muito fazer análise de mercado, entender melhor esse problema, entrevistar o usuário que utiliza o sistema de saúde, aquele que você quer realmente ajudar a resolver o problema, né, que ele enfrenta. Eu acho que nessa linha que eu vejo o papel da inovação, sabe? É uma maneira de você realmente reduzir os custos e não necessariamente precisa ser criando uma nova tecnologia, você abrindo uma nova empresa. Existem muitos processos que você consegue trabalhar com inovação dentro de corporações, inovação dentro do Sistema Único de Saúde. Mesmo no HackMed, a gente viu algumas soluções sendo implementadas para o SUS, por exemplo, né? Usando inteligência artificial para gestão de filas em hospitais públicos. Então, eu acho que existe uma série de benefícios quando a gente fala sobre inovação, e
E vai muito nessa linha, eu acho, de reduzir custos e, às vezes, diminuir tempo, desperdícios. Eu acho que vai muito nessa linha. E, óbvio, hoje está muito em alta também falar sobre inovação, falar sobre empreendedorismo. Acho que, inevitavelmente, acaba essa parte de awareness acaba sendo um processo natural, sabe? Muitas empresas estão querendo desenvolver esse outro lado de trabalhar com inovação, farmacêuticas, grandes hospitais estão investindo nisso. E eu não vejo assim uma forma da gente realmente trabalhar deixar o sistema de saúde um pouco menos viável, né? Sem trabalhar com inovação, sem trabalhar com esse outro lado de você tentar encontrar soluções para os problemas que já existem aí há muito tempo e às vezes isso não necessariamente precisa ser um trabalho que assim, tive uma ideia genial. É muito de você estudar o problema, de você ir atrás a fundo, de analisar qual que é realmente a causa base do problema que você está querendo resolver. E eu acho que é isso que a gente está propondo aqui nesses grupos, né, de trabalho, de discussão. Acho que a gente tem que partir dessas ideias que estão sendo desenvolvidas aqui, às vezes dar um passo atrás e entender realmente qual que é o problema que a gente está querendo resolver e depois disso pensar como é que eu faço para implementar isso no futuro. Eu acho que quando a gente começa a implementar, mesmo às vezes começar do simples, do básico, né? Isso já é inovação. A gente começa pequeno e aos poucos eu acredito muito nisso. Para a gente transformar um ecossistema, a gente tem que juntar vários pequenos esforços, né? Óbvio que é importante a gente também trabalhar com a questão da política e como que a gente faz com que os governos também tenham uma postura diferente, mas eu acredito muito que a gente, como pessoas, como usuários do sistema, também pode ajudar a, a melhorar, sabe? A pensar diferente, a propor soluções. Acho que a gente não precisa só esperar essa resposta passivamente. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que, não sei se eu respondi exatamente a pergunta também. Muito bom, não, foi super bacana, porque é justamente isso, né? A gente tem inovações incrementais, a gente tem maneiras diferentes de olhar para o mesmo problema, não precisa necessariamente criar um novo dispositivo tecnológico, tem inovação social, tem inovação administrativa, tem inovação em todo lugar. E o Maurício, Maurício, você pode comentar então um pouquinho sobre isso? Sim, Ricardo. Eu acho que o Cauê explorou bastante o tema, né? E eu acho que é só para realmente pontuar aí 2 ou 3 coisinhas aqui para o debate, né? A primeira, eu acho que assim o grande campo da inovação, da forma como o Cauê bem colocou e definiu, tá? Não vou repetir aqui o que ele já disse, mas eu acho que o grande campo imediato, com custo relativamente acessível para o Brasil, é no campo da informação, da gestão da informação. Usar instrumentos como Big Data, inteligência artificial, etc., hoje é acessível, é barato, não é complicado, poderia estimular um surgimento de um conjunto de empresas na área do campo da saúde, aí, de startups, né? Ou seja, tudo aquilo que vem da digitalização, imediatamente, hoje é muito acessível, muito rápido, muito fácil e com um impacto enorme na gestão, né? A gente realmente deveria ter um programa muito já estruturado, avançado. Perdemos grandes oportunidades, inclusive durante a pandemia, de fazer uso muito intensivo dessas ferramentas que já estão aí no mercado, são disponíveis. Agora, olhando um pouco a inovação de uma forma mais disruptura, né, mais disruptiva, né, eu acho que o Brasil precisa ter um projeto, né, de país muito bem estruturado na área de biotecnologia, de genética, né? Realmente a parte mais de ciência mesmo, de desenvolvimento científico, né? Senão nós vamos ficar muito para trás, né? O mundo vai evoluir muito rapidamente nesse campo aí e a gente vai ficar com um problemaço, né? Nós vamos ficar com um problema enorme para gerir, né? Porque vai abrir um gap imenso entre como que um sujeito lá na Dinamarca é tratado e como um sujeito é tratado no Brasil. Isso vai ser um dilema muito grande e pode ficar muito caro para a gente depois, né? O momento de você fazer o que a gente chama, né, do pulo do sapo, né, o leapfrog, é agora porque ainda não está tão longe assim e o nosso sapinho ele pode alcançar, né, o próximo estágio.
Se a gente deixar passar alguns anos, aí realmente vai ser muito grande. Se você olhar, por exemplo, quanto que os países desenvolvidos e as grandes empresas, né, estão investindo em P&D, né, você vê que qualquer empresa, né, do tamanho da minha empresa, da Sanofi, investe mais do que o Brasil, né? Então, a gente precisa mudar essa realidade. E isso realmente a gente tem que pensar num novo modelo, né? Nós temos bons pesquisadores, temos bons hospitais, temos boas faculdades, mas não conseguimos produzir a ciência aplicada. Nós fazemos muita ciência básica, tem muito paper, mas não conseguimos fazer a ciência aplicada no nível que corresponde ao grau de desenvolvimento e maturidade das instituições no Brasil. Então tem um desafio aí, tem um gap institucional aí que não foi resolvido pelo ambiente de inovação ainda no Brasil, e a gente patinou muito nos últimos 10, 15 anos aí no desenvolvimento de um ambiente, de um ecossistema de inovação mais conectado com o mundo, né? Então acho que a gente tem os dois lados. Tem algumas coisas legais que dá para fazer de curto prazo, mas a gente tem um desafio de médio e longo prazo enorme que o Brasil precisa vencer. E o Ministério da Saúde, as instituições de saúde públicas têm um papel enorme para relevante aí para ajudar a gente a fechar esse gap. Muito obrigado, Maurício. Eu vou emendar aqui uma pergunta que chegou para ti. Como superar as questões de compliance e desconfiança que muitas vezes brecam as parcerias com o setor privado? Excelente pergunta, né? Eu acho que assim, o Brasil ele é um país que ele tem leis muito bem escritas, né? Se você ler a Constituição brasileira, se imaginar que tudo aquilo fosse implementado, né, a começar pela universalidade da saúde para todos, né? Você vai encontrar legislações muito boas no Brasil, né, muito pertinentes. Uma delas é essa LGPD, né, uma legislação avançada, né, bem estruturada. Mas quando você olha para a realidade do Brasil, a gente vê um monte de mazelas e um monte de problemas. E tem questões culturais também muito fortes no Brasil. Então, existe ainda no Brasil diversos preconceitos que a gente precisa vencer, né? Não só os preconceitos contra os indivíduos, que são muitos, né? Preconceito contra a orientação religiosa, contra sexo, contra raça, etnia, etc., como também os preconceitos contra as pessoas jurídicas, né? E a gente vê, né, até pode ser até justificável pelo que se a gente vê o mundo pela televisão e pelos jornais, até a gente pode chegar a essa mesma conclusão de que todo mundo é bandido, mas isso não é verdade, né? E a gente precisa criar mecanismos de confiança maiores, né? Tem vários processos no Brasil que você tem que provar, 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 provar e continuar provando para poder manter um processo em pé, né? Não existe uma confiança, é diferente de outros países, onde a empresa vai lá e fala, olha, eu vou fazer assim, assado, assado, e existe uma confiança da sociedade de que está fazendo. Então, eu acho que tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão legal, que é importante, que a gente precisa ter leis mais efetivas, menos sonhadoras. As leis, às vezes, elas são muito o que poderia ser e não o que é de verdade. Então, a gente deveria ter e isso cria um problema danado, né? Porque você, desrespeitando a lei, você está sujeito às penalidades, né? E a gente deveria ter instituições mais sólidas. As nossas instituições, elas muitas vezes elas mudam muito rápido, então você não tem continuidade, você não tem sequência, né? E aí você mistura muito o interesse público com o interesse privado, que é o que gera muita desconfiança. Então nós precisamos superar isso nessas dimensões. Na prática, né, eu vejo que o que faz a gente superar são bons projetos. Se a gente conseguisse construir bons projetos e demonstrar que esses projetos respeitam as regras éticas, morais e de compliance, né, e que podem avançar e trazer resultados, eu acho que aí a gente vai criando uma cultura diferente, né, na nossa sociedade. Mas a gente precisa avançar, a gente não pode ficar parado por conta dessas vamos chamar, desses bloqueios ou dessas pedras enormes que existem no caminho, né? A gente precisa ultrapassá-las. Eu acredito sempre no projeto. Hoje é muito difundido no ambiente empresarial e academia também, em outros ambientes, a questão dos métodos agile, né?
que tem uma coisa muito interessante nesse método, que é a questão do MVP, né? De você fazer um produto que seja o mínimo possível que possa ser provado. A gente precisa adotar um pouco esse conceito. Vamos fazer projeto, né? Vamos tentar, vamos aceitar o erro, vamos ser tolerante, né, com o erro, mas de uma forma que a gente possa, de fato, comprovar que as questões éticas, né, as questões morais, as questões de compliance estão sendo atendidas, né, de uma forma mais natural, né, e não ficar paralisado, né, por conta de políticas que não permitem você fazer nada. Ah, não pode, não pode, não pode, não pode. Não vamos a lugar nenhum. Né? A sociedade precisa enfrentar isso. As grandes empresas estão enfrentando muito isso. Né? A vivência, se você olhar para a maioria das empresas, o mundo digital, eu tenho um ano, e como muitos aqui, né, eu tenho um ano que eu estou em casa. Né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer, né, na vida da gente. Então, as pessoas precisam, de fato, mudar a cabeça, abrir a cabeça e a gente enfrentar isso com coragem e responsabilidade. Né? Junto com a coragem vai vir a responsabilidade também. Mas eu acho que é possível. Eu sou otimista em relação a esse ponto, principalmente se a gente buscar projetos interessantes e que tenham ressonância, que tenham impacto, né, para os pacientes e para o sistema de saúde como um todo. Perfeito, muito obrigado, Maurício. Agora eu gostaria, na verdade eu tenho mais uma pergunta e depois a gente passa para a última palavra de todos para dar tempo da gente finalizar. A pergunta para o Mauro. Mauro, a maior parte das prioridades identificadas pelos grupos de trabalho referiu-se à atenção primária, capacitar equipes para melhor atenção de prevenção, diagnóstico e tratamento oportunos de DCNTs e saúde mental. Estaria o CONASENS aberto a receber sugestões e avaliar parcerias com os membros dos GTs do Fórum? Bom, excelente pergunta. Sim, com toda certeza, o CONASEMS está aberto para discutir esse cenário. Como eu coloquei, o CONASEMS aceitou um desafio do Ministério da Saúde em trabalhar e fazer a capacitação técnica de agentes comunitários de saúde de endemias em todo o país. Estou falando de 300 no total, quase 350 mil agentes de saúde de endemias. Estamos hoje capacitando, né, como eu disse, em imunização, mais de 33 mil pessoas. Né? Entendo que é importante a formação para os profissionais de saúde para a atenção primária. Né? Por décadas, esse país não formou profissionais de saúde para o sistema público brasileiro. Né? Então, assim, a gente voltou muito para a questão da especialização, da subespecialização. Então, é importante o fortalecimento da atenção primária em saúde. O CONASEMS já está pensando em um grande curso de gestão da clínica, né, para as equipes de saúde da família em todo o país, para melhorar a resposta, né, da atenção primária. Então, estamos totalmente abertos para sentar com vocês, discutir propostas nesse sentido, que vão melhorar a resposta na atenção primária, obviamente, desafogando, né, a média e alta complexidade e sendo, né, efetivando um SUS com maior resolutividade. Então, estamos à disposição. Que bom, Mauro. Muito, muito bom saber disso. Vamos compartilhar aqui depois para a gente compartilhar os resultados dos GTs e ver como podemos fazer isso. Temos mais 3 perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo. Vocês conseguem acessar os painelistas pelo próprio painel de perguntas e respostas. O professor Alberto tem uma para o senhor, da Yara. De qualquer forma, a gente vai encaminhar para vocês as perguntas que faltaram e a gente devolve para quem questionou. Para a gente seguir para o encerramento desse painel, eu gostaria de palavras finais aí, começando pela Roberta, alguns recados e considerações finais em 2 minutos. Obrigada, Ricardo. Bom, queria agradecer aí a participação e parabenizar aqui meus colegas, panelistas e também os grupos. Eu queria deixar, assim, como uma contribuição também
a questão dos dados, dos registros dos dados e da transparência, né? Porque me parece também que, quando eu estava ouvindo aqui as falas do Maurício, do próprio Alberto, me dá uma sensação de que, para a gente conseguir, de fato, fazer parcerias, colaborar para a gente ter mais saúde, uma atenção primária eficiente, uma participação da sociedade civil, né, e também das empresas privadas, tanto na promoção da saúde, até, né, o tratamento de doenças, a gente precisa ter mais transparência. Então, acho que isso no Brasil é algo que a gente deixa muito a desejar, né? A gente tem, às vezes, muitos números, mas esses números, esses dados não são utilizados, e muitas vezes a gente até viu isso agora com o próprio Covid, né? Como a questão da vigilância é importante, e isso é algo que é muito transversal a todos os grupos de trabalho, né? Então, quando a gente está falando de dados, de transparência, de parcerias, né? Todos os grupos de trabalho, para avançarem, precisam lidar com esse tema, que é o tema do dado, né? Então, queria deixar essa fala e, mais uma vez, agradecer aí, me colocar à disposição para perguntas ou outras questões, próximos eventos. Obrigada. Muito obrigado você, Roberta. Obrigado você, o Desiderata. E Nilda, por favor, palavras finais. Eu também queria agradecer aí a oportunidade de estar com esse grupo, né, e de dizer que o nosso grupo aqui quer continuar, né, colaborando, porque a gente sonha, né, com essa questão longitudinal. Eu gostei das falas de todos vocês, e eu acho que uma coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente fala aí nas tecnologias, na inovação, a gente quer tanta coisa para o SUS que às vezes não é a falta de dinheiro, a gente não consegue implementar, né, simplesmente porque a gente ainda não consegue conversar, né, com o Ministério da Saúde para avançar, às vezes, num pequeno aplicativo, mas que a gente faça, né, dos projetos do PROAD, essa transparência e essa continuidade, dando essa autonomia para que todo mundo possa colaborar e que aquele projeto que é importante para o território, que a gente faz, sim, ainda de uma maneira, né, de tempo para começar e para terminar, mas que ele tenha essa questão de uma visão mais ampla, longitudinal, que a gente realmente chegue no nosso usuário, que a gente trabalhe a promoção da saúde, compartilhando conhecimento. Então, acho que olhar, né, ter essa interface com todos aqui os envolvidos do fórum nos faz aprender um com os outros, né, e muitas vezes a gente avançar em projetos respeitando tudo que a gente tem no Brasil, né, e que a gente quer que o SUS avance. Então, nos colocar aí à disposição de estar junto com vocês também, aqui o nosso grupo, para os próximos fóruns, porque com certeza a gente pode trocar muito e fazer projetos melhores, né? Enfim, mostrar o impacto que a gente tanto sonha aí, né? Que chegue ao usuário. Então, obrigada aí pelos colegas, né? Muito rico o debate. Obrigado, Enilda. Professor Ogata, por favor. Bom, mais uma vez, agradecer o convite. Eu fico sempre impressionado com a capacidade de mobilização do fórum, um trabalho integrado, realmente impressiona, realmente muito legal. Só para encerrar, eu acho que esse pensamento, né, da gente tentar sair da caixinha da saúde, né? E aí a gente consegue ganhar relevância, ganhar mais valor para a sociedade, né? Se a gente fala em ODS, a gente não é só ODS 3, né? A gente tem muitos outros, a gente é transversal. Se a gente fala em ESG, né, a gente não é só o S do ESG, a gente é meio ambiente, é governança, né? Então, se a gente fala em determinantes sociais, a gente fala em muito mais coisa do que só a caixinha do Ministério da Saúde, a caixinha do SUS, né? Então, a sugestão é que a gente saia da caixinha do setor saúde e pense saúde como um componente vital para a vida e relevante para a sociedade como um todo, para os negócios, para
para o país, e não só enfrentando a doença dentro do SUS ou do sistema de saúde, né? Então, essa visão transversal, eu acho que a gente precisa sempre voltar, né? Agradecer muito ao convite e cumprimentar realmente essa capacidade de mobilização do fórum, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Ótimo, professor, é um prazer tê-lo aqui. Mauro, por favor. Eu queria, em nome do Conasems, agradecer a oportunidade de passar esses momentos com vocês. O Conasems está à disposição, né? Podemos usar toda a nossa capilaridade nos 5.570 municípios, toda a nossa plataforma de educação, para que a gente possa levar, né, algumas discussões a todos os campos desse país. Parabéns a todos vocês, parabéns ao fórum e, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês nesse momento. Obrigado você, Mauro. Cauê, palavras finais, por gentileza. Opa, obrigado. Queria agradecer também o convite, a oportunidade de participar aqui desse evento e deixar essa provocação mesmo que o próprio Maurício também já citou aqui, essa questão do MVP, que eu acho algo super relevante. Acho que nós, como pessoas que estamos propondo aqui desenvolver soluções para a saúde, a gente não pode ficar conformado em deixar acabar no campo das ideias, sabe? Eu acho que essa provocação é super válida. O conceito do MVP é um negócio que eu acho sensacional, realmente, produto mínimo viável. O jeito mais, nas palavras do Tim Brown, né, que foi um dos caras que conceituou isso aí de uma maneira mais simples, barata e rápida de você tirar e mostrar que aquilo que você está na sua cabeça realmente tem valor para alguém. Então, acho que todas essas discussões que a gente trouxe aqui hoje, se cada um dos grupos conseguisse, de alguma forma, tentar pensar em como materializar isso num MVP, uma maneira simples de provar que o que a gente quer fazer realmente tem valor para a sociedade, eu acho que já seria um primeiro grande passo, sabe? E deixa de portas abertas o HackMed, a gente é uma instituição que trabalha com isso, com inovação em saúde, a gente acredita muito no fomento ao empreendedorismo. Hoje a gente já viu, já tivemos mais de 100 pessoas aqui dentro do HackMed desenvolvendo projetos de empreendedorismo, pessoas que nunca pensaram que poderiam criar soluções para a saúde, desenvolvendo projetos de startup do zero. Então, eu deixo também de portas abertas, temos mais de 20 projetos de startup, já algumas sendo desenvolvidas em parceria também com iniciativas público-privadas, então, Hospital das Clínicas, Grupo Fleury, temos alguns grandes grupos aí também ajudando a gente a tornar isso tudo possível. E eu acho que faz todo sentido isso que foi dito aqui, a gente precisa formar essas parcerias, trabalhar com grupos que têm realmente essa vontade de ver as ideias saindo do papel. E do meu lado aqui, o HackMed está sempre de portas abertas. Obrigado pelo convite. E se algum dos grupos quiser realmente levar essas ideias adiante e precisar de algum apoio nesse sentido, me coloco à disposição também, entrar em contato, que é o que eu adoro fazer e a gente aqui no HackMed tem como missão isso, ajudar as pessoas que querem criar soluções para a saúde. Então, se algum grupo estiver realmente engajado em querer levar essas ideias adiante, não sabe muito bem por onde começar, podem falar comigo, eu estou à disposição para tentar ajudar aí. Que bacana, Cauê, muito obrigado. Muito bom. Maurício, para encerrar com chave de ouro, por favor, suas palavras finais. Bom, muito obrigado aí mais uma vez. Eu queria trazer 3 pontos assim muito objetivos aqui, né, que é um pouco a minha expectativa de participar desse fórum e do que eu imagino que o fórum deveria estar contribuindo aí durante os próximos meses, né. A primeira é a construção de uma agenda efetiva de advocacy e de diálogo com a sociedade, dos membros do fórum com os membros da sociedade. No nosso grupo eu mencionei muito o legislativo, eu sinto falta aqui do legislativo, acho que a gente precisa atrair mais, vamos dizer, a discussão. O Congresso é uma casa... O Congresso está votando por dia 10 leis relacionadas à saúde, 10 leis estão sendo aprovadas por dia. Então, assim, olha o espaço que a gente está perdendo de não estar proativamente discutindo com o Congresso nesse momento, né? É inevitável. Segundo ponto meu, e aí, primeiro é uma agenda efetiva. O segundo é um processo de ação permanente, né? Uma ação de todo dia, da gente ter um trabalho de cada dia a gente está recolhendo uma frutinha, né? Começando pelas baixas e depois olhando para as frutas mais altas, mas de
realização, de accomplishment, né, como se diz no inglês, né, de você conseguir efetivar as coisas. Eu acho que a gente precisa disso, o fórum precisa disso, né, os parceiros do fórum desejam muito que a gente consiga avançar nos temas. Isso significa quanto a gente vai também se doar para essas causas, né? Não é o fórum, não existe, o fórum somos nós, né? Então, acho que não é só vir aqui discutir, participar, mas no dia a dia, o que a gente pode fazer de fato para fazer ações coordenadas e avançar. E o terceiro, eu queria realmente trazer aqui um pedido aí ao Mauro, né? Eu acredito fundamentalmente que a coisa tem que acontecer no nível descentralizado, particularmente no município. O município é muito mais importante do ponto de vista da saúde do que o Estado e a União, né? Muitas vezes a União no Brasil, a gente olha para o governo federal e olha para o Ministério da Saúde. Eu acho que o Fórum tem que olhar para os municípios, eu acho que essa iniciativa de trazer o Mauro aqui, e o Mauro é sem palavras, né? Ele é um cara super aberto, discute com todo mundo, conversa com todo mundo, mas a gente precisa ter muitos Mauros, 5.000 Mauros, né? Essa é a nossa demanda. Como criar uma rede, porque essa rede é extremamente poderosa, né? E ela influencia tudo, né? E os secretários de saúde são aqueles que realmente, quem convive com o secretário de saúde sabe que é ali que está acontecendo a coisa, né? É ali que o bicho pega, né? Então, acho que a gente precisa fortalecer muito a nossa relação com o Nasems. Ele é um fórum de discussão extremamente importante, extremamente rico, e a gente pode fazer muitas coisas. Se juntar o Cauê com o Mauro, eu acho que a gente já vai fazer muita coisa acontecer no curto prazo aí. Então, parabéns a todos, muito obrigado aí pela oportunidade. Fico realmente muito feliz que a gente possa trazer essa contribuição aqui para vocês e nos colocamos à disposição. Eu tenho certeza que todas as empresas que participam aqui do fórum se sentem representadas na minha fala, todas elas querem fazer muitas coisas boas, positivas, né, para o Brasil. Então, a gente só tem a agradecer aí a vocês pela organização do fórum. Muito obrigado.